Olá, você que está acompanhando o nosso curso. Estamos agora na aula 6 e hoje nós vamos continuar naquele arquivo que nós estamos construindo HTML de uma página HTML e estamos tratando do corpo da página. Sem mais delongas, vamos direto ao código e vamos então dar continuidade. Vamos abrir aqui o arquivo. Deixa eu ver se eu acho que ele já está aberto. Está aberto. Muito bem, o que é que nós vamos ver hoje? Na última aula, nós paramos exatamente aqui. Ok? Nós criamos então aqui uma div, cabeçalho, da nossa página, com o título Beabá do HTML. Aqui tem um errinho, faltou um tracinho, mas vamos lá. Muito bem. Então, esse código que nós vimos aqui, é basicamente o que nós fizemos na aula passada, com uma diferença. Na aula passada, nós criamos apenas uma div, e nessa página nós estamos colocando uma outra tag mais adequada para se fazer o cabeçalho de uma página, ok? Que é a tag nav. Vamos ver que ela tem uma função parecida com a da tag div. Ela separa uma área para a gente, onde nós podemos ali definir vários parâmetros, como o tamanho horizontal dela, a altura e o background, que nós tínhamos feito na aula passada, é relativa àquela div que a gente criou. Nós fizemos uma pequena mudança, criamos então a área para definir o cabeçalho com a tag nav, e colocamos aquela div que nós havíamos definido com o título da nossa página dentro da tag nav, ok? E aqui está então um parágrafo, que é definido pela tag P, começa com P, ela é aberta com um P, sinal de menos com P, e é fechada com /P, ok? E a ela também aplica-se o mesmo estilo lá do nosso CSS, como nós falamos, Aqui nós definimos então cor da fonte, tipo da fonte, tamanho da fonte e no lugar de negrito aqui a gente define então o font 8. Font 8 define o negrito, se eu quero o título em negrito ou não. Ele fica mais robusto, como você já viu em qualquer escrita em negrito, Então, o resultado disso aqui, para nós, gerou gerou isso aqui que nós acabamos de ver, Muito bem, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer algumas mudanças. Eu vou mudar primeiro o título da página, vou botar aqui Cursos P. Nunes, ok? E agora, como isso trata-se de um cabeçalho, deixa eu executar a página nova aqui para atualizar o título. Opa, eu acho que eu não gravei. Vamos lá. Mania de fazer e não gravar. Vamos lá então, atualizando o curso P. Nunes. Então aqui é o cabeçalho da minha página. O que eu quero colocar aqui? Eu preciso colocar, nós estamos criando aqui um sitezinho padrão, site padrão, Geralmente todo site ele tem aqui um menu horizontal, ok? Onde eu coloco opções de outras componentes do meu site, onde eu quero acessar aqui, tem por exemplo home, produtos ou contato, enfim, tem essas opções. Nós vamos colocar isso aqui na nossa página. Como é que a gente faz isso? Muito bem, para fazer isso, eu crio uma nova div, eu deixei pronto aqui para a gente ganhar tempo. Você vê que eu criei uma nova div aqui, abri a div, ok? Aqui termino a abertura da div com o sinal de mais. Fechei a div aqui embaixo e dentro dela eu coloco outra tagzinha spam, que é uma tag que permite também eu posicionar elementos ou escrita dentro dela para poder posicioná-la em qualquer parte da minha
da minha página, ok? Então eu criei uma tag spam para a palavra apresentação, outra para a palavra estrutura, outra para a palavra público-alvo e outra para a palavra perfil do instrutor. É isso que eu quero que apareça lá no meu, como índice horizontal, ou como menu horizontal do meu site. Então veja que aqui dentro da tag eu volto a definir um CSS para definir a largura. Eu vou botar aqui, 900 tá bom. Eu vou botar aqui a largura da minha div, a altura da minha div, a cor do elemento da escrita que estiver dentro dela, ok? A fonte, isso tudo eu posso definir para cada um desses spans aqui, tá? Mas eu estou definindo geral aqui que eu vou fazer. Eu vou fazer todos da mesma cor, todos com o mesmo tamanho de fonte, todos com o mesmo tipo de fonte, então eu defino aqui de cima. Porque o que eu defino aqui, essa relação pai e filho que as tags têm dentro do HTML, por exemplo, essa aqui, essa div é a tag pai em relação a essa tag span, que é filho da tag div. Essa relação existe. Assim como aqui eu tenho uma div, que ela tem como filho a tag p. Entendeu? E assim vai essa relação aqui, ó, a tag nave, ela tem como filho a tag div e outra tag div, duas tags divs, ok? Então aqui o que eu defini na tag pai, aqui, tudo que eu defini aqui com CSS, ela vai ser atribuída aqui, às tags filhas, a não ser que na tag filha eu altere isso, eu repita essa característica que eu quero mudar. Por exemplo, se eu botar aqui fonte 50, então as outras vão ficar com fonte 30, depois eu vou fazer esse teste para você ver. Então vamos ver como é que ficou aqui, essa minha tag div, com 4 tags spans dentro dela. Vamos lá, vamos executar aqui, então vamos gravar e vamos executar aqui o nosso código. Olha, então aqui eu já defini o meu menu horizontal da minha página, ok? Bom, para que serve isso? Nós vamos depois criar links de cada um desses elementos aqui, de cada uma desses termos aqui, para abrir outras páginas, ok? Muito bem, então eu vou só alterar aqui, eu vou alterar a característica desse primeiro, só para a gente ver aqui, ó, eu vou colocar, então, vou dizer para ele assim, nesse aqui, eu quero que a fonte, o tamanho da fonte não seja mais 12. Eu quero que ele seja, vamos botar bem grande para destacar. Eu quero que seja 20. Vamos ver se ele muda? Então, veja, o que eu defini aqui em cima se aplicou a todos os aqui embaixo. Essa característica que continua. E vamos ver se essa aqui muda. Se ela assume essa característica em vez da característica que está definida na tag pai. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos ver. Vou abrir aqui, Não assume. Permanece o que foi definido na tag pai. Deixa eu só fazer aqui porque acontece uma outra coisa no HTML que é importante a gente saber. Às vezes a gente faz alterações na página que a gente está alterando, só que o navegador não atualiza, porque eu preciso fazer isso aqui. Eu tenho que vir no histórico do navegador, clicar aqui novamente em histórico e mandar limpar o meu navegador. Limpar o meu navegador, porque ele fica gravando a sequência dos elementos que eu gerei ali e às vezes ele não assimila a alteração que eu fiz. Vamos ver se é esse caso aqui. Vamos lá de novo. Eu limpei o navegador, fechei e vou abrir de novo. Não, é isso mesmo, ele não aceita. Ou seja, ele assume o que foi definido na tag superior. A não ser que, vamos fazer um outro teste aqui, deixa eu ver se eu me lembro do parâmetro que tem que colocar ali. Não, nós na frente a gente vai ver isso. Então aqui, ó, aqui eu tenho
o meu menu horizontal. É assim que a gente cria o menu horizontal na nossa página, quando a gente ainda não está trabalhando com Bootstrap, ok? Bootstrap. Quando tiver Bootstrap, nós no curso Bootstrap a gente vai ver isso de uma forma mais interessante. Agora vamos fazer, por que eu crio? Como é que eu faço o vínculo agora desses itens aqui com uma outra página? Então vou fazer aqui para você ver. Deixa eu tirar isso aqui, melhor isso aqui. Muito bem. Bom, vamos supor que eu queira criar um link para que quando eu clicar nessa palavra apresentação, ela vá para uma outra página. O que eu faço? Então eu crio aqui uma tag chamada href igual, abre e fecha aspas, ok? Fecho aqui a tag e aqui no final eu fecho faço o término da minha tag. Aqui eu fechei a abertura da tag. Muito bem, o que eu faço aqui agora? Isso aqui diz para mim o seguinte, esse href para mim é o seguinte: o navegador, eu queria que tu abrisse para mim, ou que tu executasse, que tu carregasse o elemento que eu estou definindo aqui dentro do conteúdo do href. Aí dentro das aspas da href eu posso colocar qualquer coisa. Por exemplo, eu vou colocar o meu site para você ver, ó, www.penunes.com.br. Antes eu esqueci de um detalhe que eu tenho que colocar aqui, o que? http://, que é assim que a gente chama um link, ok? Muito bem, feito isso, eu fecho aqui, ou melhor, salvo, e agora eu vou recarregar a página. Você vai ver uma coisa interessante que vai acontecer agora, olha só. Opa! Salvei. Opa, aqui está errado, ele criou um A aqui, eu nem vi. Esse A está terminando lá. Vamos voltar novamente e gravar. Ok, vamos atualizar a nossa página. Olha que interessante. Sempre que eu crio um vínculo, ele altera a formato de apresentação do texto onde eu estou criando o link. Bom, mas coisa feia, como é que eu mudo isso? Para mudar isso, eu tenho que entrar aqui e fazer o seguinte, ó. Aqui no href, eu tenho que dizer o seguinte para ele, ó. Olha, amigão, eu quero que você não crie essa alteração no link. Como é que eu faço isso? Eu tenho que criar atribuir passar um padrão para ela fazer isso. O que eu faço? Style igual, e agora aqui eu vou definir o seguinte, ó, é text, aqui está aqui embaixo, text decoration, none. O que eu estou dizendo para ele? Não altere, não mude a decoração do texto, não faça a decoração do texto, deixa como está. Muito bem, se eu fizer isso, vamos ver o que ele fez. Gravei, vou lá, pode ver que aqui ele bota sublinhado e muda a cor. Vamos lá, ó, ele tirou o sublinhado. Botando apenas isso aqui, ele tirou o sublinhado do texto. Só que ele continua deixando uma cor que eu não quero. O que eu faço então? Aí eu venho aqui e repito aqui, ó, color, que é para definir a cor do texto. Aqui, 2 pontos, e digo para ele o seguinte: eu quero que o texto continue sendo aqui, eu já tenho aqui em cima, eu vou copiar daqui para ele para ficar mais fácil, ó, color white. Então eu venho aqui para ele e digo assim: amigão, deixa meu texto em branco, deixa meu texto com a cor branca. Vou salvar aqui agora e vou dar uma carregada. Olha só, interessante, né? Então, o que muda nisso aqui? Como é que eu posso saber se aqui está com vínculo ou que não está? Olha só que interessante. Eu venho, quando eu coloco o mouse em cima, ele muda. Coloco a mãozinha. Esse daqui que não tem vínculo, ele não faz nada.
tá? Então é dessa forma que eu sei que aqui para esse elemento existe um vínculo. E se eu clicar nele, ele vai abrir minha página na internet. Olha só, cliquei, olha só, ele foi lá na internet e carregou a minha página que eu pedi que ele fizesse isso através do href que eu criei aqui, ó. Então veja, lá na minha página ele colocou isso aqui, ó. Ele abriu a minha página aqui, ó. Então eu vou inibir isso aqui para não abrir mais, vou colocar uma cerquilha e vou repetir. E eu repetindo aqui esse comando aqui para os demais spam, eu vou assim criar vínculo para todos eles, ok? Vou criar o vínculo para todos eles, porque todos eles vai ter que ter um vínculo para chamar a página ou o elemento que eu quiser que ele passe a mostrar para mim, ok? Criei todos eles, está aqui, ó, todos eles com href na frente, aqui sem nada definido para ele abrir, ou seja, eu vou clicar em cima e não vai acontecer nada, porque eu não estou dizendo para ele abrir nada aqui. E vamos gravar aqui, só para vocês verem uma outra coisa. Vou atualizar, agora ele cria a mãozinha quando eu coloco aqui, cria a mãozinha quando eu coloco aqui, cria a mãozinha aqui e cria a mãozinha aqui. O que ele está dizendo? Todos estes elementos textos estão com um vínculo, prontos para receber alguma instrução para abrir uma determinada página ou ir para alguma outra posição do meu site, ok? Muito bem, dito isso, nós vamos encerrando por aqui, para o vídeo não ficar muito longo, e vamos depois então para a 7ª aula e aguardo você lá. Um grande abraço.